Oi pessoal, eu sou o Marcelo Duque Botelho, advogado, e hoje, como vocês veem, nosso vídeo vai ser um pouco diferente. Nós não vamos tratar de nenhuma temática específica do direito. Hoje nós vamos tratar do exercício da advocacia. E para essa finalidade, eu conversei com um grande amigo meu, Dr. Márcio Luciano da Silva, é advogado por mais de 30 anos aqui em Barra do Piraí, e hoje nós vamos bater um papo sobre o direito e a advocacia. Dr. Márcio Luciano, como começou... Bom dia, doutor. Como começou a sua vida no direito? O que te levou a estudar direito? Na verdade, eu comecei trabalhando no comércio em Barra do Piraí, muito novo, numa família muito humilde, e no decorrer tive a oportunidade de ser propagandista de laboratório farmacêutico, mas eu sempre tinha um sonho de fazer uma faculdade. E à época eu fiz o vestibular para direito e passei e tive êxito. E assim iniciei minha carreira no direito. E ao estudar, lógico, muita dificuldade, né? Porque naquela época a faculdade de direito, a maioria das pessoas que faziam direito eram as pessoas com mais idade, normalmente aquelas que já tinham sua vida estabelecida, eram funcionários públicos, professores, tal, etc. E na minha época, quando eu entrei em 1985, os jovens eram poucos na faculdade de direito. Então, para a gente, assim, era um desafio. Mas no decorrer, me formei em 1989, comecei a fazer algum estágio, tive a honra, né, de ter aceito por um grande advogado que teve em Barra do Piraí, de nome Kleber Lima Pinheiro, o qual abriu a porta do seu escritório e me deu toda a oportunidade para que eu pudesse iniciar minha carreira, e assim fui galgando pouco a pouco. Ah, legal. Você estudou a faculdade em Valença? Eu tive a felicidade de estudar na Faculdade de Valença, né? Considerada uma das melhores faculdades de direito na época. Atualmente acredito que ainda seja uma das melhores. Eu também estudei em Valença, na Faculdade de Valença, foi motivo de muito orgulho para mim. A grande faculdade de direito aqui no interior do estado do Rio, né? E marcou muitas pessoas aqui do sul do estado e até de outros estados também, principalmente Minas Gerais, vieram estudar aqui em Valença, né, na faculdade de Direito. Qual o nome do professor que te marcou na faculdade de Direito? Vamos ver se é o mesmo do meu. Eu tive o Iago, né, que nós tivemos a oportunidade de estudar, porque naquela época meu professor, não só ele, né, mas os demais, a maioria dos professores naquela época eram defensores, promotores, desembargadores. Então, o nível da faculdade era muito elevado. Então, mas o Iago, acho que marcou todos, né? Que é verdade. Introdução do direito, se não me falha a memória. Exatamente. O decano, Isso doutor aí. Iago. Ótimo. Terninho, magrinho, educadíssimo, palavra firme, né? Com certeza. Eu também estudei em Valença e também com o doutor Iago também. Marcou muita gente, ele ensinava muito pra gente sobre a postura da pessoa como advogado no mundo do direito, né? Ensinava pra gente como a gente deveria se vestir, como a gente deveria se portar dentro de uma audiência, apesar de ser uma das primeiras aulas da faculdade de Direito, mas ele já dava essa noção pra gente. Eu não vou falar o nome de outros professores que de repente eu posso me esquecer, são 5 anos de faculdade, nós passamos por vários professores, mas o professor Iago realmente marcou muitas pessoas que estudaram na FAA, né, como é conhecida hoje, na FAA, e o doutor Iago, ele era o decano da faculdade, então ele é uma pessoa que marcou grandes estudantes do direito, né? Em Valença eu tive a oportunidade de, estudando com os colegas lá, de lá saíram diversos promotores, juízes de direito, delegados, notários, né? E advogados, né? Às vezes a pessoa trata o advogado, né, como uma profissão assim, olha, eu não consegui ser juiz, não consegui ser promotor ou delegado, né? Como é o anseio da grande maioria dos estudantes, vamos dizer assim, mas na verdade é a primeira profissão. É uma das profissões, talvez, dentro do direito, das mais difíceis de exercer
que é a advocacia. E a primeira profissão do advogado, na verdade, doutor Márcio, talvez você concorde comigo, é ser um eterno estudante, né? Com certeza. O direito traz isso pra gente. A gente tem que sempre estar estudando, tem que estar sempre se atualizando, né? No dia a dia. Eu costumo dizer para os colegas, assim, de outras profissões, inclusive, que você vai num consultório de um médico, você vê aquele ambiente bonito, né? Bem harmonizado. Vamos voltar aqui. Costumo dizer para alguns colegas, né, que quando você vai num consultório, né, ou num escritório de outro profissional de outra área, você vê aquele ambiente bonito, tem planta, tem escultura, tem quadro, né, aquele ambiente harmônico, mas no escritório de um advogado você vai encontrar sempre livros na estante ou na mesa dele. Nós somos estudantes por natureza. Eu comecei a faculdade de Direito em 95 e hoje a gente está no ano de 2024 e até hoje os livros são os nossos amigos, né? Doutor Márcio, nesse tempo todo que o senhor advoga aí, que são mais de 30 anos, 34 anos, né? Em janeiro agora a gente completa 34 anos de formato. É um bocado de tempo, né? Então, o que o senhor viu quando começou a advocacia e a atualidade agora? O que você acha que a grande mudança dentro do direito, do exercício da profissão? Na verdade, eu acho que a mudança mais radical foi a questão da tecnologia, né? Porque quando eu iniciei no direito, a gente quando fazia uma petição, a gente fazia pesquisa só através de livros, nós não tínhamos outra alternativa e usava-se máquina de escrever. Posterior foi surgindo novidades, como por exemplo o próprio computador, né, que quando deu início e hoje as pesquisas, os livros, os códigos, você tem tudo acesso diretamente ao computador. Então houve uma facilidade. Hoje você vai distribuir uma ação, você dentro do seu escritório você consegue distribuir para qualquer comarca que você tiver, seja no estado ou seja outro estado. Naquela época havia uma dificuldade. Você fosse distribuir uma ação, você teria que se deslocar daqui para aquela cidade ou para o outro estado. Então a mudança, eu acho que a mudança primordial foi na parte da tecnologia. E uma coisa que eu achei que ficou a desejar para o advogado em si, porque eu sempre digo, sempre mencionei que a advocacia tem um glamour. Ser advogado é um glamour, é uma coisa que a gente tem que gostar, né? E a advocacia em si, com essa mudança toda, com a pandemia, acabou distanciando os advogados dos juízes, dos promotores, dos servidores, porque acabam sendo tudo presencial. Tudo que você faz, uma distribuição não é mais presencial, um despacho já não é mais presencial, um pedido não é mais presencial, então começou a afastar realmente. Então isso é uma coisa que eu, da minha época até hoje, sinto uma falta muito grande, é um diferencial. Entendi. Agora, dentro da sua experiência, qual você acha que é o papel hoje do advogado na sociedade agora? Mudou em relação ao que era antigamente e o que é hoje? O que digo em relação assim à presença social do advogado? Eu acho que realmente a função do advogado continua. Porém, realmente há uma divergência da época para agora. Eu acho que nós não temos aquele impacto social. Nós não temos, vamos dizer assim, eu não sei como eu vou te dizer, não, talvez o respeito ou o reconhecimento que deveria ter, como antigamente tinha perante a qualquer entidade, perante a sociedade no geral.